Olá, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Agora já é livro 2, tá? Nós já passamos aí para o próximo livro. Vamos começar pela frente A, que vem trazendo justamente, né, tipos de reprodução, tá? Quando nós falamos em tipos de reprodução, nós temos dois tipos de reprodução que temos que abordar. A reprodução assexuada, né, o conceito de reprodução assexuada é aquela que não envolve troca de material genético. Portanto, os organismos que são formados são clones, eles são idênticos. E a reprodução sexuada, que é aquela reprodução onde ocorre aí a troca de material genético, promovendo aí indivíduos diferentes, né? Um ponto interessante é você saber as vantagens e as desvantagens. Na verdade, o que é vantagem em uma é desvantagem em outra. Por exemplo, qual que é a vantagem da reprodução assexuada? Primeiro, ela é rápida, o tempo dela é curto, né? Gasta pouca energia, certo? E o número de indivíduos produzidos é grande. Mas qual que é a principal desvantagem? É a variabilidade genética. Na reprodução assexuada, como existem indivíduos idênticos, não ocorre variabilidade genética, certo? Isso, na maioria das vezes, no ambiente natural, né, causa problemas, certo? Os clones, eles são suscetíveis. Se uma doença, por exemplo, matar um, mataria todos. Então, a variabilidade genética, ela não está presente na reprodução assexuada, tá? Onde que nós temos reprodução assexuada? Principalmente organismos, reprodução de organismos unicelulares, como bactérias, como protozoários. Nós temos aí a reprodução assexuada no crescimento de pluricelulares através da mitose e assim por diante, tá? Então agora nós vamos estudar sobre a reprodução assexuada. Os tipos, né? A maioria desses tipos, com certeza vocês já têm ciência, né? Então, vamos só falar um pouco do conceito. Cisparidade, também conhecida como divisão binária ou bipartição, tá? Cisparidade, também conhecida como divisão binária ou bipartição. Isso aqui é uma reprodução típica de bactérias, tá? E de protozoários. Uma bactéria, né, se divide dando origem a duas bactérias. Então, é uma reprodução, certo? Bem simples, que ocorre principalmente em bactérias e em protozoários. Tudo bem? Bom, a próxima que nós vamos ter aqui, certo? É a divisão ou fissão múltipla, também conhecida como divisão múltipla, tá bom? Também conhecida como divisão múltipla. Na verdade, essa reprodução, antigamente, ela era conhecida como esquizogonia, tá? O que que acontece? Isso é típica, por exemplo, do protozoário do plasmódio, o que causa malária, lá nas células do fígado. O que que vai acontecer? Um protozoário vai dividir várias vezes o núcleo, ou seja, o núcleo do protozoário ele vai ser dividido em vários pequenos fragmentos e depois o citoplasma se divide, né, em torno de cada fragmento nuclear, formando assim não dois, formando vários organismos. Por isso o nome divisão múltipla, né, ou fissão múltipla. Como eu disse para vocês, o principal representante dessa divisão é o plasmódio, que é justamente o responsável pela malária. Então, o que que acontece? Primeiro, divide-se o núcleo em várias partes, depois divide-se o citoplasma, tendo aí vários organismos na mesma reprodução ao mesmo tempo. Beleza? Bom, continuando aí, fragmentação ou regeneração, tá? Também conhecida como laceração. Nesse ponto aí, meninos, o que que acontece? O animal ele tem o corpo dividido em vários pedaços, ou de forma natural, certo? Ou por acidentes. Então, o que que acontece? O principal exemplo disso aqui é a planária, o plateuminto. Se você pegar o plateuminto, a planária, e dividir ele em 10 pedaços, cada pedaço vai dar origem a um novo organismo, tá? Por isso o nome de laceração, porque você tem que ter uma divisão corpórea, tá? Isso pode ser de forma natural, como acontece em alguns poliquetas. Eles esticam o corpo, esticam, até se romper,
cada pedaço do corpo dá origem a um novo organismo, ou, né, por acidentes, os pedaços são quebrados e aí acontece a formação de novos organismos. Tá? Um exemplo disso aqui é a planária. Tudo bem? Beleza? Vamos voltar aqui para a próxima. Tá? Se eu não me engano, brotamento. Tá aqui. Bom, o brotamento vai acontecer, né, quando um pedaço do corpo do animal vai crescer, ou para fora ou para dentro, depende muito, tá? Formando aí o que a gente chama de broto. Esse pedaço que cresceu, certo? Vai dar origem a um novo organismo. Nesse pedaço, ele pode se destacar ou não. Na maioria das vezes, esse pedaço, ele se destaca, né? Então, imagina aí, você tem um pedaço crescendo, que é um novo organismo, depois esse pedaço se solta, cai no substrato e forma um novo organismo. Tá? Então, isso chama-se brotamento, que nada mais é do que um pedaço do crescimento do corpo de um animal. Ok? Como eu falei para vocês, o principal representante disso aí são as esponjas, alguns fungos e alguns quinidários. Tá? Também um outro exemplo que eu disse para vocês, né? Não necessariamente esse broto se desprende. Pode acontecer uma formação do broto, ele não se desprender, formando o que a gente chama de colônias. Em alguns momentos, tá? Em alguns momentos, certo? Ocorre também um processo chamado de gemulação, tá? A gemulação, ela nada mais é do que um broto interno, certo? Que não vai se desenvolver naquele momento, porque as condições ambientais não são favoráveis. Então, forma-se um broto, só que aquele broto não se desenvolve, ele para no desenvolvimento dele, por conta que as condições ambientais não são favoráveis. Quando as condições ambientais voltarem a ser favoráveis, esse broto se desprende, é lançado no ambiente, formando um novo organismo. Então, a gemulação é como se fosse, né, uma espécie de broto resistente a um determinado processo ambiental. Tá? Então, geralmente, elas acontecem aí, a formação aí dos brotos, certo? Acontece aí a formação dos brotos, principalmente quando as condições ambientais não são favoráveis, ok? Beleza? Sem problemas, meninos? Vamos lá, então, rapidinho, para o próximo. Então, vamos lá para mais uma. Deixa eu colocar a tela novamente. A tela saiu aqui, tá? Desculpa. Então, vamos lá para mais uma, tá bom? Vamos passar aqui. Certo. Aqui está uma imagem do material mostrando a gemulação, tá? Formação do broto interno. Esporulação. Isso aqui é a forma reprodutiva, principalmente de fungos e de algas, e também de alguns vegetais, tá? Na verdade, ocorre através da formação de esporos. Esses esporos, eles são como se fossem pequenas sementinhas que caem no ambiente em condições favoráveis, né? Eles vão se desenvolver, tá bom? Eles vão se desenvolver. Então, a esporulação é a formação de esporos. Reprodução vegetativa. Isso aqui é um tipo de reprodução, meninos, que acontece, né, nos vegetais. Na verdade, nós temos 3 tipos de reprodução vegetativa: estáquia, auporquia e mergulha. O que é a estáquia? A estáquia, que é a mais, digamos assim, conhecida, é quando você pega um pedaço do caule, por exemplo, da cana, e planta, né? Enterra ele no chão e dali você vai ter um novo pé de cana. Então, isso chama-se estáquia, é o que acontece também no plantio da mandioca e assim por diante. Ok? Então, é bem simples. As outras são técnicas de formação de raízes que, num outro momento, eu explico para vocês. Tá? Bom, continuando aqui, depois aí da nossa reprodução vegetativa, nós vamos começar a ter aqui reproduções assexuadas especiais. Tá? O que significa dizer reprodução assexuada especial?
Na verdade, são reproduções que têm um procedimento um pouco diferente das normais. Tá? E a primeira que nós temos aqui é a partenogênese. A partenogênese é a reprodução assexuada, onde acontece a formação de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Um exemplo disso aqui é claramente nas abelhas, mas existe uma série de animais que fazem isso, tá? Então, o que é a partenogênese? É a formação de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. O que acontece? A rainha coloca um óvulo. Se esse óvulo não for fecundado por um espermatozoide, ele vai se desenvolver e vai formar um zangão, tá? Isso aqui, meninos, como eu disse para vocês, não é típico só das abelhas. Não é típico só das abelhas, tá? Isso aqui, ele é típico também, certo? É típico também de outros animais, como, por exemplo, o tubarão, que ele colocou aí, tubarão zebra, né? Que conseguiu formar isso aí. Alguns lagartos também se reproduzem por partenogênese, ok? Bom, outra especial aqui, pedogênese. Na verdade, meninos, a pedogênese é uma partenogênese na forma larval, tá? Acontece que larvas colocam ovos que não vão ser fecundados e vão dar origem a novos indivíduos. Um exemplo disso aqui é o que acontece no Schistosoma mansoni, tá? No Schistosoma mansoni acontece aí a pedogênese. Então, a pedogênese nada mais é do que, né, a partenogênese na forma larval. Tudo bem? Beleza, meninos? Então, vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui, baixando o nosso material. De vez em quando ele dá uma travada aqui, mas a gente vai baixar ele já já, tá? E vejam, todos esses processos aqui são processos assexuados. São aqueles processos que não envolvem, tá? São processos assexuados, são processos aí que não envolvem, certo? A troca de material genético, ok? Bom, passando adiante, nós vamos ter agora a reprodução sexuada. Como eu disse para vocês, a reprodução sexuada é aquela onde ocorre a troca de material genético, certo? E a principal vantagem dessa reprodução sexuada é justamente o que ocorre a variabilidade genética. Todas as vezes que você tem uma reprodução sexuada, vai acontecer uma fusão de ou gametas ou de material genético que vai promover uma variabilidade genética do indivíduo, tá? Mesmo dos indivíduos hermafroditas, a maior parte deles realizam reprodução sexuada, ok? Mesmo em indivíduos hermafroditas, a maior parte deles realizam reprodução sexuada, tá? Então, a principal vantagem é a variabilidade genética. Mas a nível de desvantagem, nós temos também, a nível de desvantagem, nós temos aí pouco número de indivíduos produzidos, é uma reprodução que demora mais, consome mais energia, tá? E qual que é a principal forma de reprodução sexuada? Fecundação cruzada, tá? Quando ocorre a troca de material genético através dos gametas. É a principal forma de reprodução sexuada. Porém, nós também temos a reprodução sexuada especial, né? Um exemplo disso é a neotenia. A neotenia é uma reprodução sexuada que ocorre no estágio larval. Larvas, teoricamente, não eram para se reproduzir. Mas um exemplo das salamandras, que é um anfíbio, no processo larval ocorre a troca, né, a formação de gametas e a troca de material genético. Então, é um tipo de reprodução especial. Conjugação é um tipo de reprodução especial também, sexuada, das bactérias, nós já vimos isso. É quando duas bactérias trocam material genético, não ocorre a formação de um novo indivíduo, mas as bactérias que trocam material genético se tornam diferentes umas das outras. Tá? Então, é um exemplo de reprodução sexuada especial, conjugação, principalmente bactérias e protozoários. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Se vocês tiverem, vocês podem me procurar.
Bom, agora a gente vai, para finalizar o nosso capítulo, certo? Falar um pouquinho dos ciclos de vida, né? Nós temos 3 ciclos de vida: haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte. O que vai caracterizar e diferenciar os 3 tipos de vida? A posição do processo meiose, onde a meiose ocorre, tá? Então veja só, o ciclo denominado haplobionte, certo? É onde ocorre a meiose na formação dos gametas, tá bom? Veja só, tá? Então, formam-se gametas, né? Na formação dos gametas. Então, ele diz aqui, né, que a meiose ela é inicial ou zigótica, tá? Ocorre na formação aí dos gametas. É uma, digamos assim, logo após o zigoto ocorre a meiose, né, que é a meiose inicial ou zigótica, formando indivíduos, os gametas haploides, que vão fertilizar, dando origem aí ao indivíduo novamente diploide, tá bom? Bom, depois, isso aqui nós temos esse ciclo aí, principalmente em fungos, algas e protozoários, tá? São onde os organismos adultos são haploides. O ciclo diplonte, né? É onde os indivíduos são diploides, tá? São o indivíduo diploide, é onde ocorre aí a meiose gamética, também conhecida como meiose final ou gamética. Isso aqui, meninos, é o nosso tipo de ciclo, tá? É o nosso tipo de ciclo, tá? É onde ocorre a meiose, né, para a formação dos gametas, chamado de meiose final ou gamética. Tudo bem? E o outro ciclo, já já eu explico novamente. E o outro ciclo, o haplodiplobionte, é onde ocorre a meiose na formação dos esporos. Então, ela é uma meiose intermediária ou espórica. Isso aqui é o que acontece em algumas plantas, tá? Em alguns fungos, tá certo? Então, nós temos os 3 tipos de ciclo. Vamos lá, então. O ciclo haplobionte ou aplonte, tá? Ele é o ciclo onde eu tenho uma meiose inicial zigótica. Os indivíduos adultos são haploides. Ciclo haplobionte diplonte ou diplobionte é onde eu tenho uma meiose final e gamética. Ela acontece para formar os gametas. Os organismos adultos são diploides. E o ciclo haplodiplobionte é o ciclo onde eu tenho uma meiose, né, intermediária ou uma meiose espórica, tá bom? Ou seja, para a formação dos esporos. Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Estou à disposição de vocês. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.